Da palavra do Senhor, no texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Quem achou diz achei. Amém. Então convido você a ler juntamente comigo. Pode ser assentado, mas ainda em reverência à palavra do Senhor. E assim a palavra nos diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa. Ó Deus, ser aberta nesse culto inúmeras vezes, por ser lida, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela tem preciosidades para a nossa vida que nós não podemos contar. E por isso, Senhor, estamos aqui hoje para sermos alimentados pela tua santa palavra. Fortaleça o nosso coração. Aquece-nos para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos então, durante algum tempo, nessa conferência que trata sobre esse tema, que às vezes é tão negligenciado no nosso meio presbiteriano, nosso meio reformado, mas é um tema urgente. No decurso de toda a história, irmãos, Deus sempre operou avivamentos no meio do seu povo. Deus nunca impediu que o seu Espírito fosse derramado em corações que estivessem quebrantados, a partir da leitura, a partir da aplicação da palavra de Deus. Portanto, irmãos, mesmo sendo um tema negligenciado, é um tema urgente, e um tema pelo qual nós devemos buscar, ansiar, anelar, refletir, pedir o direcionamento do Santo Espírito de Deus, para que Ele nos ajude de fato a compreender esse mover que o Espírito Santo move na vida da igreja como um todo. Isso é avivamento. São esses momentos em que Deus visita a sua igreja, quebranta a sua igreja, faz com o seu povo que se arrependa dos seus pecados, muda a vida das pessoas, renova a fé e o compromisso daqueles que já estão seguindo na presença de Deus. E assim, uma igreja restaurada, renovada, transformada, ela terá o seu papel eficientemente operado nesse mundo. Irmãos, nós estamos aqui nesse bairro, e é dever nosso, como igreja de Cristo, aqui situada, de fazer a diferença em todo esse bairro, em todos esses locais, em todas essas casas.
As pessoas que não conhecem Cristo precisam passar pela porta da igreja e reconhecer que ali encontrarão alimento para a alma, encontrarão o pão da vida, a água que mata a sede, encontrarão aquilo que pode direcionar o caminho delas para a eternidade. Avivamento, irmãos. No Antigo Testamento o Senhor levantou homens que operaram avivamento, juízes, reis. Nós vemos, irmãos, o rei Asa. Nós vemos, irmãos, o rei Manassés, o rei Josias, cujo Ilquias, o sacerdote da casa do Senhor, na reforma do templo, achou uma coisa que estava perdida por um tempo: a palavra de Deus. E quando a palavra foi encontrada, irmãos, o Senhor operou um grande avivamento no coração de Josias e no coração do povo. Irmãos, o templo pode ser restaurado, renovado, reformado, mas se nós não formos restaurados, renovados pela palavra de Deus, irmãos, nada adianta. Portanto, o avivamento sempre aconteceu, não somente na história bíblica, mas também em tempos mais modernos. Um dos grandes fatos que aconteceram na nossa história, que nós conhecemos muito bem a história sobre a reforma protestante, o que foi aquilo a não ser um avivamento da parte de Deus, em homens que descobriram pela palavra, pelo estudo, pela aplicação das Sagradas Escrituras no coração deles e na igreja que estava naquele momento. Esses homens, pela palavra, descobriram, irmãos, que precisavam mudar de vida, que precisavam se arrepender dos seus pecados, voltar o curso de suas vidas. Avivamento. Calvino, Lutero, Zwinglio, John Huss, Savonarola, inúmeros nomes que participaram da reforma protestante, irmãos, foram alvos do avivamento de Deus através da palavra do Senhor. No século XVIII, nós sabemos também do grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra, avivamento que tem vinculado nomes pouco famosos: John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, vários nomes, irmãos, porque o Senhor agiu no meio do seu povo. Mas, irmãos, hoje nós não vamos nos apegar a histórias, a biografias. Nós não vamos nos apegar, irmãos, àquilo que Deus já operou um dia na vida da igreja. Nós não vamos viver de passado aqui agora, não. Porque nós vamos olhar para o mesmo manual que todas essas pessoas olharam para que experimentassem o novo de Deus. Nós vamos olhar então para a palavra de Deus e tentar experimentar um pouco daquilo que o Senhor pode derramar sobre o seu povo. E se o Senhor, se aprover o Senhor derramar sobre nós do seu espírito, do seu avivamento, irmãos, que Ele derrame sobre mim primeiro, que Ele derrame sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, e que isso não fique restrito somente aqui à igreja de Serra Monte. Isso alcança Espera Feliz também. Isso alcança, irmãos, as outras igrejas do nosso presbitério, por onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós passemos. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta a um povo que um dia ele pregou o evangelho por algum tempo e ensinou a palavra de Deus aos efésios. Ele vai estabelecer no coração daqueles efésios o fundamento, a base. Sempre que a gente vai começar uma construção, a primeira coisa que a gente gasta dinheiro, e bastante dinheiro, né, irmãos, é com a estrutura que fica abaixo do solo, o alicerce, a base, o fundamento. O apóstolo Paulo, então, ele estabelece o fundamento quando ele escreve, do capítulo 1 até o capítulo 3, algumas verdades espirituais, algumas verdades para a nossa vida. Ele vai dizer, irmãos, que pela graça nós somos salvos. Isso não veio de nós, mas é um dom de Deus. Não é de obras, para que a gente se glorie por ter alcançado a Cristo, mas vem diretamente do alto. Então, ele estabelece esse fundamento e essa base. Ele vai falar, irmãos, que nós fomos salvos, nós fomos eleitos para as boas obras. O apóstolo Paulo fundamenta a doutrina da igreja para que depois ele comece a ensinar, a admoestar a igreja sobre coisas práticas. Ele vai falar no início do capítulo 4 a respeito da unidade da igreja. Porque uma igreja verdadeira, irmãos, é uma igreja que anda unida. Se você for estudar um pouco a respeito da ovelha, a ovelha é um animal que não pode
viver isolada. Ela nasce em grande número, ela vive em grande número e ela vai morrer dentro de um grande número, porque ali é o lugar dela. Independente, irmãos, de qual solo que ela esteja pisando, ela precisa estar no meio do rebanho. Essa é a igreja de Cristo Jesus. E nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos entender esse firme fundamento para que a gente possa viver também em unidade. No parágrafo que nós lemos, o apóstolo Paulo vai estabelecer um segundo ponto de aplicação para aqueles que já foram fundamentados pela palavra da verdade. Irmãos, eu não sei se aqui em Alto Caparaó é assim também, mas geralmente os presbiterianos são conhecidos como aqueles que conhecem a palavra. Os mais experientes aí vão dizer que hoje não está igual antigamente, né? Os professores de adolescentes aí, ou de crianças, ou de adultos, que sabem bem como é que é o negócio. Mas uma igreja não precisa somente conhecer, é encher o seu intelecto de conhecimento. Precisa agir também, irmãos. Se nós quisermos experimentar do avivamento que vem de Deus, nós precisamos, irmãos, de certa forma, preparar o ambiente para que a glória de Deus desça sobre nós. E esse ambiente é preparado, irmãos, a partir do momento que nós participamos daquele ponto da ordem da salvação em que nós cooperamos a santificação. O apóstolo Paulo vai dizer então, irmãos, que o Senhor Deus só opera um avivamento na vida daqueles que se santificam. Como o pastor Alexandre adiantou um pouco meu sermão aqui antes, se nós somos vivos, por que nós estamos vivendo como mortos, irmãos? E é isso que o apóstolo Paulo diz. Lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo já estava entrando em crise. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais e mais? Não, óbvio que não. A igreja tem sido afetada, irmãos, eticamente, moralmente, espiritualmente. Nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos chorar e orar na presença do Senhor. Portanto, irmãos, o verdadeiro avivamento pode ser operado na vida da igreja quando rejeitamos aquilo que Deus rejeita. Você precisa lembrar disso. O verdadeiro avivamento pode acontecer na igreja quando rejeitamos o que Deus rejeita. E o apóstolo Paulo vai começar a dizer: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam os gentios. Quando o apóstolo Paulo queria admoestar, quando ele admoestava, o desejo dele é que a igreja de Cristo agisse espontaneamente. Quando o apóstolo Paulo encorajava, é porque ele desejava que a igreja agisse alegremente. Mas o que tem no coração do apóstolo Paulo quando ele testifica? Ele deseja que os seus ouvintes ouçam a palavra reverentemente, com reverência, com respeito ao que ele tem a dizer. E o que ele tem a dizer? Não andem, não vivam como os gentios têm vivido. Os gentios aqui, irmãos, no contexto de Paulo, são todos aqueles que desconhecem o padrão de Deus, a palavra do Senhor. A gente sabe que gentio era aquele povo que não fazia parte da linhagem abraâmica. O gentio eram outros povos, mas assim que Jesus vem e estende a sua aliança, tanto para judeus quanto para gentios, os gentios hoje, os gentios que Paulo aponta, são aqueles que não se comprometem com Cristo. São aqueles que ao invés de rejeitarem o pecado, eles abraçam o pecado. Então ele está dizendo aqui, primeiro, não andem como os gentios têm andado. E como os gentios têm andado, irmãos? Você precisa permanecer com sua Bíblia aberta para que você acompanhe aí. Primeiro, os gentios têm andado na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios, irmãos, aqueles que estão longe do Senhor, têm uma forma
diferente de pensar do que aqueles que conhecem o Senhor. Quando uma pessoa conhece Cristo, essa pessoa tem uma vida transformada. Mas os que não conhecem a Jesus vivem uma vida que pensam somente em si mesmos. Estão, irmãos, com o olho voltado para si mesmos. Eles pensam que o mundo gira em torno de si mesmos. Então Paulo está dizendo que os descrentes andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Qual que é o pensamento do descrente? É um pensamento que se exalta, que se orgulha, que se ensoberbece. O apóstolo Paulo ainda vai dizer, para nós não andarmos como os gentios andam, porque eles andam obscurecidos de entendimento. Isso quer dizer que a capacidade de raciocinar do descrente é prejudicada em termos espirituais. Eu não sei se você conhece alguém que não tem vida com Deus, e ele acha que a vida que ele vive atualmente é normal, tudo bem. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, que ela não tem compromisso algum por Deus, e ela acha que o fato de pedir que eu ore por ela já é o suficiente para Deus, mas ela está em festa, está embalada, está bebendo tudo que pode beber, está se relacionando com um monte de gente, ela está vivendo uma vida desordenada, mas ela se satisfaz, porque quando eu chego para ela, ela fala assim, ora por mim, eu preciso da sua oração. Ela chora, ela diz, eu preciso. Gente, como as pessoas podem viver tão enganadas nesse mundo? Como as pessoas podem viver, irmãos, tão longe de Deus? A Bíblia explica, estão obscurecidos de entendimento. A mente deles está entenebrecida, está de noite. A gente sabe que o Senhor tem poder de tirar das trevas e levá-los para a maravilhosa luz. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a palavra não lhes é pregada, o pensamento deles está no escuro. Acham que entende, mas não sabem de nada. Paulo ainda continua dizendo, irmãos, que aqueles que estão longe de Deus vivem na ignorância, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Além de se tornar insensível, irmãos, vivem alheios à vida de Deus, porque são ignorantes. A ignorância aqui, irmãos, não é no sentido pejorativo, no sentido ruim da palavra, mas é no sentido de não querer saber a verdade. Existem pessoas, irmãos, que não querem saber a verdade. As suas mentes estão vazias. E quanto mais a consciência deles está longe de Deus, mais a vida deles está vazia de Deus. Quem está vazio de Deus, irmãos, está alheio à vida de Deus. O texto continua dizendo, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. A palavra dureza que Paulo usa é uma palavra, irmãos, que denota uma pedra. Nos tempos bíblicos havia uma pedra que eles denominavam como poros ou póroses. Essa pedra, irmãos, era a pedra mais difícil de ser lapidada ou quebrada pelos trabalhadores. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas que conscientemente estão longe diante de Deus, essas pessoas consequentemente têm um coração duro. E o coração delas é tão duro que elas estão insensíveis. O terrível do pecado, irmãos, é que ele nos torna insensível diante do mover de Deus. O pecado arraigado no nosso coração faz a gente entrar na igreja, ouvir qualquer pregação e sair daqui do mesmo modo que entrou, porque estamos insensíveis, porque o nosso coração não consegue entender quando o Espírito Santo o estimula a viver uma vida diferente, a viver uma vida consagrada. Isso não faz muito sentido para muitas pessoas. Qual é a explicação disso? A dureza de coração deles tornou a vida deles insensível ao mover de Deus. A palavra ainda nos diz, com avidez
cometerem toda sorte de impureza. As pessoas que não conhecem a Deus, elas passam agora, com avidez, cometer toda sorte de impureza. Avidez, irmãos, é um desejo terrível por uma coisa que não se pode ter. É um desejo desenfreado, irmãos, por coisa que nós sabemos que é errado. Será que você alguma vez já agiu dessa forma? Você sabe que é errado, mas você age da mesma forma. Você sabe que Deus não se agrada daquilo, mas você ainda tem a cara de pau de perguntar ao pastor se é pecado. Você sabe que o Senhor não aprova aquilo, mas pouco importa. Isso tudo, irmãos, porque o seu coração está duro, porque você está longe de Deus, porque a sua consciência está cauterizada, porque você está andando como as pessoas que não conhecem a Deus andam. Tem gente que vive uma vida inteira na igreja, ou se converte, e ela muda tudo no Instagram, ou qualquer outra rede social. Mas um dia essa pessoa decide faltar ao culto. E ela falta o culto um domingo, ou uma quarta, um meio de semana. No próximo ela pensa, foi tão fácil faltar daquela vez, por que não dessa? Ele diz, não, eu faltei, eu tenho que ir. Mas vamos supor que ela falte de novo. A terceira vez já é motivo para ela não ir ao invés de ir, porque ela diz, já faltei 2 vezes. Eles vão falar assim, ô visitante, não quero passar essa vergonha. Aí ele falta a terceira, aí ele falta a quarta, aí falta a quinta, aí falta a sexta. Aí ele começa a andar com pessoas que Deus não aprova para a vida dele. Pessoas tóxicas. E depois de andar com essas pessoas tóxicas, ele começa a presenciar, a viver no meio de um ambiente corrompido. E ele pensa, não é pecado viver perto dos meus amigos, é ele que está pecando, eu não estou pecando. Aí o amigo só de zoeira, porque você é crente, te oferece alguma coisa. No início você rejeita, mas depois você acha que não tem nada a ver. Se for bebida, você diz, não, a Bíblia ensina não embriagar. Então você começa aos poucos, indo passo a passo para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais o coração duro você tem. E quanto mais endurecido o seu coração, menos você se sente alegre na presença de Deus. E quanto mais isso acontece, irmãos, mais você se aproxima das trevas, se distancia da luz. Enquanto isso, irmãos, Paulo está nos lembrando hoje, não vivam como os descrentes vivem. Cuidado, irmãos, com o seu comportamento. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que você posta. Cuidado, meu irmão, com os podes e não podes, somente para dar margem para algum pecado que você quer viver. Cuidado, meu irmão, com aquelas amizades. Cuidado com aquelas conversinhas que você tem recebido. Cuidado, irmãs, com o chaveco de uns homens aí que não tem serviço. Cuidado, irmãos, com os olhares de mulheres descomprometidas com Deus. Cuidado. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. A nossa natureza tendencia para o mal, para o pecado, e quando damos um passo em direção ao pecado, irmãos, nós caminhamos a passos largos para o abismo. E lá nós seremos aprisionados, trancafiados, prisioneiros do nosso próprio pecado. Um grande pregador, irmãos, um dia foi descoberto em adultério. E aí, quando ele foi descoberto, ele teve que ir diante, em rede nacional, pregar e dizer, gente, eu pequei. Mas ao invés dele perceber que a própria natureza, a corrupção moral do coração dele levou a fazer aquilo, ele jogou a culpa em alguém, que é muito fácil a gente jogar a culpa. Ele falou assim, irmãos, me desculpem, eu pequei. O pecado, o diabo me fez fazer isso. E nós temos culpado o diabo por algo que é proveniente do nosso coração. Estar em vigilância, irmãos, é reconhecer que a qualquer momento eu posso cair.
E para que eu não caia, eu tenho que tomar cuidado. Os que estão de pé, cuide para que vocês não tropecem. Vocês estão num congresso de avivamento, né? Você acha que agora Satanás vai sentar no sofá dele e vai dizer: pronto, agora sim, tudo bem, tudo controlado? Não. Satanás agora vai se levantar contra a sua vida, para que ele venha envergonhar uma igreja que está buscando um negócio que ele detesta. Ele vai querer envergonhar vocês do louvor. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui na frente, não é porque vocês são mais especiais, mas porque quem visita e vê um errado aqui na frente vai apontar o dedo, vai envergonhar a igreja. Ele quer fazer com que o pastor caia, com que o pastor escorregue, com que o pastor seja pego em flagrante. E ai de nós, né, pastor? Se a gente não cuidar, né? Ai de nós, né? Esposa de pastor é uma benção, né? Ai de nós, filho de pastor. Ravi está pequenininho ainda. Ainda não tem reclamação com Davi, com Ravi, né? Com Theo tem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, cuidado. Cuidado. O apóstolo Paulo está dizendo: não vivam, não andem, não façam como os descrentes. Quais são suas amizades? Como você tem se comportado lá na escola, lá no trabalho? Será que você é uma brecha para alguma coisa ilegal? Ou você já é uma barreira para as pessoas dizerem assim: não, fulano nem adianta? Deus não traz o avivamento dele sobre a sua igreja se essa igreja não dá testemunho lá fora. Portanto, irmãos, Deus pode operar o avivamento quando vivemos em comunhão com Cristo. O versículo 20 diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprender a Cristo, irmãos, é muito mais do que aprender sobre Cristo. E as pessoas de coração endurecido sabem muito sobre Cristo. Tem uns que batem no peito e gritam: eu sou o reformado. Pede ele para dizer nome por nome, história por história da reforma protestante. Ele sabe. Ele sabe muito sobre Deus, ele sabe muito sobre a história da igreja, ele sabe muito sobre muitas coisas. Tem gente que sabe muito, até mesmo de versículos decorados, mas ele ainda não aprendeu a Cristo. É diferente, irmãos. Aprender sobre Cristo é você acumular intelectualmente frases, histórias, ensinamentos. Mas aprender a Cristo é diferente, irmãos. Para a gente entender melhor, nós temos alguns homens que foram servos de Deus e que produziram alguns livros, né? São homens famosos como C.S. Lewis, Tolkien, né? A gente pode muito bem hoje abrir um livro bibliográfico e ler sobre a vida, biográfico e ler sobre a vida desses homens. Eu posso aprender muito sobre C.S. Lewis, a vida dele, a história dele, o relacionamento dele com a esposa dele. Eu posso aprender muito sobre Tolkien, mas eu não posso aprender nada a C.S. Lewis, nem a Tolkien. Você sabe o que é aprender a, irmãos? É aprender ao lado de. Pela palavra de Deus, irmãos, aquelas mulheres iam entristecidas até o túmulo de Jesus e sofrendo porque ele estava morto. Mas ao chegar diante do túmulo, o anjo disse: não está aqui o que procuram. Ressuscitou. Está vivo. O Jesus que nós servimos está vivo. Ele não é um Deus de barro, de pau. Ele não é um Deus, irmãos, de matéria humana. Ele é um Deus que está vivo e assentado no alto e sublime trono. Hoje nós podemos aprender sobre Cristo pela palavra, mas podemos também aprender ao lado de Cristo, porque Ele está vivo e Ele habita em nós. E Ele, irmãos, entra em nosso coração. Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso comportamento. Aquelas tentações, aqueles pecados que eu não consigo lutar contra, Ele me capacita para tal coisa.
Para que eu vou viver como morto se Jesus ressuscitou e me tornou vivo juntamente com Ele? Nós temos muito mais aos pés de Cristo, irmãos, do que aos pés do pecado da nossa carne, das tentações de Satanás. Você é tentado? Você, irmãos, tem algum pecado? Você é fraco para alguma coisa? Se relacione com Cristo, porque Ele tem poder para te fazer vencer essas tentações. Como você vai lutar contra o seu pecado? Imagina um homem que tem vício em celular. Graças a Deus quase não tem. São poucos. Tem vício em celular, né? Ele fala: ô Senhor, me ajuda a curar do vício do celular. Tem uns que falam assim: vou fazer jejum de celular. Tem uns que falam: não, vou fazer propósito de celular. Indiferente. Está viciado. Aí ele fala o seguinte: eu não vou mexer no celular. A primeira coisa que ele faz é colocar o celular lá na cama. Que vai que alguém liga, né? Vai que é urgente. E aí quando ele acorda, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele levanta, vai no banheiro dele, lava o rosto, enxágua a boca, escova os dentes, penteia o cabelo, sai, dá um beijo na esposa, vai lá, prepara um café para ela. É assim que o homem faz, né, irmão? Não. A primeira coisa que ele faz é olhar no bendito do celular. Você sabe como é que vence um pecado, irmãos? Não é se relacionando com ele, não. Tem gente que quer vencer o pecado com o pecado do lado aqui, ó. Se tem alguma coisa te tentando, irmão, corre disso, foge disso, vai embora, sai de perto desse negócio, deixa longe de você. E tem gente que quer lutar contra o pecado abraçado nele. Não, vou deixar aqui, é pela urgência, gente. Eu e uns amigos meus, quando a gente sai para lanchar, a gente coloca o celular um do lado do outro, assim, ó, no meio da mesa, e fala: quem mexer no celular paga a conta de todo mundo. Tela virada para cima. Aí o WhatsApp apita assim, pi. Ele, uns é minha mãe. Ih, é minha esposa. Ué, pode atender. Eu vou ficar muito feliz se você atender. Você sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente tem lutado contra o pecado ficando perto dele. A gente tem esquecido de Jesus, irmãos. Do que Jesus fez por nós. Do sacrifício vicário de Jesus. A gente não tem chorado ao pensar em Jesus, não. Jesus virou uma história, um conto, uma fábula. Bonitinha. E que o filho e a filha até decora. Jesus é um ser que está vivo, irmãos. Ele não é um espírito evoluído, igual os espíritas dizem. Ele não é um profeta, igual várias outras religiões dizem. Ele é Deus. Ele está vivo. E Ele decidiu se relacionar com você. O avivamento tem a ver com relacionamento com Deus, irmãos. Tem gente que luta contra o seu pecado, vence o seu pecado e diz: e agora? E agora? Agora que você vai viver, meu filho. Agora que você vai ler a palavra e vai sentir ela cortando o seu coração de alto a baixo. Por isso, irmãos, ele diz: eu aprendo a Cristo, através daquilo que Cristo fez, da pregação de Cristo, eu amo Cristo. Ô pastor, rapaz, eu confesso um pecado para o senhor. Muitas vezes eu preguei para a minha igreja viver santidade, descendo a lenha do pecado. Parei. Minha meta agora é aprender a pregar só de Jesus. Porque no dia que minha igreja abrir os olhos e descobrir quem é Jesus, a minha igreja não vai nem pensar em pecado. Que o pecado vai virar uma preocupação secundária. Como que você vence o pecado? Se aproximando de Jesus, chorando aos pés de Jesus, pedindo pela presença de Jesus, clamando: Senhor Jesus, aquele sangue que me lavou, Senhor, faz eu derreter de chorar aqui agora. Eu quero viver burro, mas eu quero viver aos pés do Senhor. Eu quero viver pobre, mas eu quero viver aos pés do Senhor. Independente de qualquer coisa, Jesus. Se renda a Jesus, meu irmão. Ele é a razão disso tudo aqui. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa esperança.
e nele fostes instruídos. Quando nós aprendemos a Cristo, nós ouvimos de Cristo e somos instruídos em Cristo. A vida é em Cristo, irmãos. O grande prêmio do cristão é Jesus, é Cristo. E se você ficar apegado à palavra Jesus pela tradição cristã, você vai perder o mais impressionante do que é viver aos pés de Cristo. Olha o que Cristo fez, lembra do que Cristo fez, prega para si mesmo o que Cristo fez. É Jesus, eu quero chorar com esse Jesus todos os dias da minha vida, porque somente com esse Jesus eu terei condição de renovar a minha vida. E Ele vai dizer: estamos no processo de santificação através de Cristo, por meio de Cristo, em Cristo, com Cristo, ouvindo de Cristo, pregando Cristo, chorando aos pés de Cristo. Portanto, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Assim que o Senhor Jesus mandou Lázaro sair do túmulo, Ele disse o seguinte: desatai-o, deixai-o ir. Imagina a roupa de Lázaro, cheia de manchas de sangue, talvez já com alguns sinais da putrefação do corpo dele, já 4 dias tinha morrido. Uma roupa toda fétida, purulenta, feia, mas por dentro era um Lázaro novo. E Jesus falou o seguinte: despojai Lázaro, desatai Lázaro, tira a roupa de Lázaro. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que eu e você precisamos lutar diariamente contra os nossos pecados, principalmente aqueles que nós consideramos pecadinhos, e cuidamos dele. Esses dias eu fui fazer uma visita na roça. A visita na roça sempre rende. Rende hortaliça, rende fruta, rende um monte de coisa, mandioca, é uma benção. Batata doce, alface. Taioba, nossa, taioba é bom. Sempre rende. Mas essa última visita que eu fiz na roça, irmãos, rendeu um negócio diferente. O Theo chegou para mim com um coelho e falou assim: pai, você deixa eu levar? O nome dela é Luna, está lá em casa já há alguns dias, ela tem o comedouro, o bebedouro. É a Luna. E tem gente que está tratando o pecado igual o Theo e a Bia estão lá tratando a Luna. Faz carinho na Luna, vira a Luna de barriga para cima. A Luna já está sem vergonha, uma coelha, gente. Eu falei assim: ensina a latir, filho. Ensina, quem sabe? Tem gente que está tratando o pecado, irmãos, igual um bichinho. Não, pastor, esse pecado eu conto para o senhor, mas tem um monte de outros que não. A gente está vivendo com Cristo, irmãos, igual a gente trata o visitante na casa da gente. Ó, o pastor liga para você: ó, estou indo visitar, hein? Ó, vem, pastor. Aí pronto, sai a irmã correndo, limpando, guardando. Tem algumas casas, irmãos, que a gente começa a pegar as bagunças de criança, a minha, né? E jogar num cômodo. Pode ir em todos os cômodos, aquele não. Aquele não. E aí você já planeja uma estratégia. Ele vai entrar pela sala, ele pode passar pelo corredor, o banheiro ele vai usar. E a cozinha também. Então, você limpa só onde ele vai passar, né? E aí você vem aqui na igreja e apresenta para Jesus o que está limpo, o que está bonitinho, o que está cheiroso, o que está areado. Teve um dia que minha mãe recebeu uma visita e falaram assim: Marília, parece que você nem faz almoço nessas panelas. A minha mãe: não, a gente tem que cuidar, né? Minha mãe toda orgulhosa. E a gente está recebendo Jesus igual recebe visita, irmãos. Jesus, aqui o senhor vem, mas ali o senhor não entra, não. Está vendo aqui, Senhor? Não, senhor, não quero que o senhor nem saiba o que está aqui. Não deixa eu entrar de jeito nenhum. Jesus é seu pastor, meu irmão. Ele sabe tudo de você. Ele sabe que você é uma ovelha descabeçada, sem memória. Ele sabe que você vai correr para o abismo. Ele sabe. Ele sabe que está guardado lá dentro daquele cômodo. Ele sabe. Não guarda aquilo, não. Se despoje. Se desvista. Mas despojar para quê, pastor?
se despojar para se renovar, para que vos renoveis. E vos renoveis como? No espírito do vosso entendimento. O espírito aqui é com letra minúscula. Que espírito é esse, irmãos? É o nosso. Eu estou lutando para tirar o pecado de mim. E agora o que eu devo fazer? Buscar renovar o que tem aqui dentro. Ó. Você parou para pensar que os pecados dos descrentes lá em cima, eles foram depois da consciência dos pecadores estar completamente cauterizada, perdida? Então a primeira coisa que a gente tem que mudar é isso aqui, ó, a cabeça da gente. E como que você vai mudar a sua cabeça? Pela palavra. O espírito do vosso entendimento é estudo bíblico, é estudo da palavra de Deus, é aplicação na palavra do Senhor. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E por fim, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Se revestir significa encarar uma nova vida. Se revestir, irmão, significa dizer o seguinte: para que eu vou andar como morto se eu estou vivo? Se revestir significa, para que eu vou usar mortalha? Para que eu vou estar no pecado? Para que eu vou naqueles ambientes em que eu posso ser corrompido? Para que eu tenho no meu celular aqueles contatos? Para que eu tenho aquelas fotos? Para quê? Para quê? Se revestir, irmãos, é você dizer o seguinte: eu tenho motivos para não ter essas coisas mais na minha vida. Por quê? Porque essas coisas já estão longe de mim, a minha vida agora é Cristo. Eu estou com Cristo, eu amo a Cristo. Você se reveste de algo novo. Sabe por quê? Porque Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, por causa do grande amor com que te amou. Porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Irmãos, avivamento é se quebrantar diante de Deus. É chorar diante das verdades que a gente lê na palavra. É se arrepender dos pecados que a gente tem cometido. É se comprometer com o reino de Deus. É amar os perdidos. É ter comunhão com os crentes. É tomar a sua cruz, irmãos. Eu não creio que, pela busca nossa de santificação, Deus seja obrigado a derramar o avivamento dele sobre a igreja. Eu creio que todos não creem nisso. A nossa busca aqui não é uma moeda de troca para que Ele desça com avivamento, certo? Mas assim como Whitefield, Edwards, Wesley, Calvino, Lutero, John Knox, Teodoro de Beza, Josias, Manassés, Asa, assim como tantos homens, irmãos, eu posso clamar a Deus por um avivamento. E que Ele comece em mim. Senhor, abre o meu coração, Senhor, para que o Teu Espírito aplique a Sua palavra somente, ó Deus, àqueles que mudarão o seu proceder, a sua vida, aqueles que entendem a preciosidade que é viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, traga confronto nessa noite sobre os corações, arrependimento sincero e verdadeiro, transformação de caráter. Ó Pai, que esses irmãos não sejam servos do Senhor somente das quatro paredes da igreja, mas principalmente lá fora, Senhor. Que aqui seja um momento de ser corrigido, moldado, mas que lá fora seja um momento de demonstrar para os outros o grandioso amor de Jesus. Quebranta no Senhor. E se nós não choramos aqui hoje pelo nosso pecado, que o Teu Espírito nos incomode durante essa semana toda, até a gente ser tomado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Não precisamos entender, Senhor, mas nos tome em Tuas mãos e nos quebre como um vaso, Senhor, para que o Senhor possa nos refazer novamente. Em nome de Jesus. Amém.